Eita. Tanto Paulo, quanto o João, quanto outros, né? Tá? Só que a leitura falando contigo, depois eu vou ter que dar uma pequena explicação e nós vamos retomando assim a nossa aula, tá? Efésios 4, do 25 ao 36, ao 32, desculpa. Eu vou estar lendo aqui. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Efésios 4, verso 25 ao 32. Diz assim: portanto, isto quer dizer que antes vem alguma coisa, né? Então já segura essa informação. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. E a verdade é o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Uma pergunta que fica, né? Já vamos tentar responder essa daí. Eu posso ficar irado e não pecar? Então vamos continuar. Apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nessa manhã, pedindo que o Senhor nos dê luz sobre esse texto, sobre essa passagem, para que nós possamos, primeiramente, observar, interpretar e aplicar para a nossa vida. Pai, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria naquilo que me compete, Senhor, que é expor a Tua palavra, e que eu possa fazer isso da melhor maneira possível, com fidelidade e com temor ao Senhor. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok. Irmãos, antes de nós continuarmos com esse nosso texto, eu gostaria que você
entenda que esse texto faz parte de um todo maior. Por que quer dizer um todo maior? Existem coisas que aconteceram antes para que Paulo possa dizer, portanto, agora vocês façam isto, isto e aquilo. E onde está esse contexto anterior? Nós vamos ter que voltar um pouquinho a nossa leitura para o capítulo 4, verso 17 até o 24. Alguém pode ler para mim? Alguém que está aqui, pode ser? Ou que está em casa? Que está em casa, acho que fica melhor, né? Dá para ouvir aí? Vai dar para ouvir? Alguém que está em casa pode ajudar a gente lendo Efésios capítulo 4, verso 17 ao 24? Se ninguém se manifestar, eu vou dedocraticamente aqui pedir para alguém. Quem pode ler, irmãos? Posso ler? Efésios 4, 17 até o 24. Está travado aqui o meu... Estava travado. Posso ler? Sendo assim, vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Só o 17? 18. Até o 24. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendestes de Cristo, que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vós desperdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados do vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado por ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ok. Beleza. Tá dando para ouvir? Para o pessoal que está em casa. Tá, beleza. Pessoal, eu gostaria que vocês peguem essa frase que você anote em algum lugar, para você entender que essa é a ideia central desse texto que o Marcos Sautilho acabou de ler para nós. A ideia central é a seguinte: a realidade da nova vida em Cristo, da nova vida do cristão, se diferencia da maneira de pensar dos não crentes. Desconectou? É que aqui está fazendo, está girando, só conectando, parece que está. Bom, você me ajuda aqui, Du? Está normal, pastor. Isso, tá. Então, irmão, só enquanto ele arruma aqui, eu já vou retomando com vocês, tá? A realidade da nova vida em Cristo se diferencia da maneira de pensar dos não crentes. Aconteceu uma nova vida. E por ter acontecido uma nova vida, vou pegar aqui rapidinho. Por ter acontecido uma nova vida, então tem que mudar a nossa maneira de pensar. Vamos ler o texto de novo. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Por que ele vai insistir que não devem mais viver como os gentios? Porque eles estavam vivendo como os gentios. Ok? Segunda coisa. Os gentios, como que eles vivem? Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, focados em si mesmos, baseados no seu próprio interesse, né? Verso 18, como eles estão? Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Por qual motivo? Por causa da ignorância em que estão devido
o endurecimento do seu coração. Por que eles estão com o coração endurecido? Porque eles estão afastados de Deus. Então, qual é o resultado de uma vida de viver afastado de Deus? É um coração endurecido. Um coração endurecido, logo, leva a todas essas práticas que nós vamos ver. Versículo 19. Tendo perdido, então, toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Eles cometendo com toda avidez, toda espécie de impureza. Aí ele vai dizer, todavia não foi assim. Ao contrário, não foi assim que vocês aprenderam do Paulo, que vocês aprenderam do pastor Samuel, que vocês aprenderam, não, de quem? De Cristo. Irmãos, qual era o motivo pelo qual os cristãos não estavam vivendo de maneira coerente? Porque eles continuavam com a antiga maneira de pensar. Por esse motivo, Paulo está falando para eles, vocês precisam mudar os seus pensamentos. Aí ele vai falar o seguinte, que eu quero que você veja comigo, que o cristão não deve mais viver como um gentio. Como vive o gentio? Se você quiser anotar. Na inutilidade do seu pensamento. Procurando os seus próprios interesses. E nós sabemos que os interesses que qualquer pessoa no mundo pode buscar fora de Deus é algo que dura para todo sempre ou algo que passa. Algo passageiro. Que mais? Nós vemos também que eles estão escurecidos no entendimento. Quando você fala da Bíblia para uma pessoa que está longe de Deus, ela consegue entender o que você fala? Às vezes sim. Deus é amor, né? Deus é vida, Deus é bom, a paz, essas coisas entende. Mas quando você começa a falar sobre santificação, sobre justificação, sobre redenção, sobre perdão, essas coisas não entram na cabeça do pessoal. Porque eles estão com o coração endurecido. Separados da vida de Deus. Quando você vai falar de coisas que tem a ver com o crescimento espiritual, eles não entendem o que é crescimento espiritual. É muito melhor a grana no bolso. É muito melhor dar um jeitinho no imposto. É muito melhor fazer qualquer outra coisa do que, de fato, obedecer a palavra do Senhor. Que mais? Nós lemos também, o Auxílio também leu, que a realidade, voltamos ao mesmo pensar, né? O cristão não deve viver na ignorância. Como? Com o coração endurecido. Cristão não pode ser ignorante em relação à palavra de Deus. Às vezes acontece o seguinte, eu sento para conversar com algumas pessoas e pergunto, o que você está passando? O que está acontecendo com você? Como pastor me toca muitas vezes isso. A pessoa me diz, pastor, estou passando por isso, tá. Você já falou com Deus? Já, mas ele não me responde. Aí eu digo, você já leu a Bíblia? Hoje não. Então, como é que Deus vai falar alguma coisa contigo se você não leu a Bíblia? Como é que você vai abrir os seus olhos se você não está lendo a Bíblia? Se o Espírito Santo não está abrindo os seus olhos para que você enxergue a palavra de Deus. Eu já disse, você precisa de ajuda para aprender a ler a Bíblia. Estou à disposição. Não porque eu saiba mais do que vocês, irmãos. Eu fui ensinado a ler Bíblia. Eu achava que sabia ler Bíblia. Mas me ensinaram. E eu estou disposto a ensinar. De graça. Mas para que nós possamos crescer espiritualmente. Para que nós possamos tirar informação da palavra de Deus que possa falar para mim nos momentos que eu estou passando, quando eu estou ansioso, quando estou brigado com minha esposa, quando estou brigado com meu marido, quando estou discutindo com meu filho, quando não sei como corrigir meu filho. Para que texto bíblico eu vou, pastor? Pois é, meu querido, vem cá, vamos conversar.
Pastor, quando eu tenho que tomar uma decisão financeira e eu não sei o que fazer, para onde eu vou? Para que texto eu vou? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Só que, sabem que a gente vai procurar em lugar errado. O que mais as pessoas leem é Salmos. E muito bom, Salmos é legal. Ele fala conosco, mostra a grandiosidade de Deus. Mas às vezes você já está triste e você vai lá e você, sem saber, lê um cântico de lamento. E você acaba mais triste ainda. Você acaba mais frustrado ainda. Você fala, nossa, pastor, eu fui ler, nossa, li a vida de Jó. Estou pior que ele. Quando na verdade o Senhor quer falar para você coisas diretamente ao seu coração. Com exemplos, talvez, de histórias que a gente nem conhece. Então, não devemos ter o coração endurecido. Não devemos ser sem sensibilidade como aqueles que vivem na ignorância. Entregues à depravação. O que significa ser entregue à depravação? Significa estar entregue àquilo que está errado. Pessoas do mundo são que nem a gente. Passam pelos mesmos problemas que nós. Só que sabe qual é o refúgio delas? A bebida, a droga, o sexo, promiscuidade, né? Festas, gastar dinheiro, apostas, depravação. Porque o prazer é o que acaba tirando a dor, entre aspas, que elas estão passando. As drogas. Qualquer outra coisa se torna o refúgio delas. E nós não devemos ser assim. Cristãos devem procurar em Deus a solução para os seus problemas. Estes são os filhos da luz. Os filhos que não estão nas trevas. Os filhos que não estão na ignorância. Os filhos que não estão perdidos. Mas filhos que, na luz, agora, na verdade, vivem uma vida distinta. Cometendo todo tipo de impurezas, é continuação mais do que eu falei, né? Continuamos. O cristão, ao contrário da vida carnal. O Marcos Auxílio também leu para nós. Isto vai dizer aqui, como que eles devem viver. Ao contrário, isso é verso 20 em diante, tá? Verso 20 ao 24. O cristão, ao contrário da vida carnal. Nós acabamos de falar como é que vivem os filhos das trevas. Na ignorância, nos seus próprios pensamentos, né? Coração endurecido. Agora vamos falar dos cristãos. Dos que foram ensinados em Cristo, como eles devem viver. O cristão deve viver de acordo com a verdade ensinada por Jesus. Você vai se lembrar que numa pregação eu perguntei, você sabe qual é a verdade? Muitos falam o evangelho. Só que eu disse que não é só o evangelho. O evangelho é o começo. Mas a verdade é o ensinamento de Cristo. E os ensinamentos da filosofia de vida que Cristo ensina para os cristãos está desde Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 9, o Sermão do Monte. E as práticas que decorreram depois do Sermão do Monte, onde Jesus ensina o caráter que os filhos de Deus devem ter. A verdade em que Jesus nos ensinou. Ouviste dizer olho por olho, dente por dente, mas eu digo... Todos esses tipos de ensinamento. Né? Aquele que bate numa face, você dá um murro na outra. Não. Você dá a outra face. Perdoar. Perdoar. Coisas que vão totalmente contrário ao que o mundo ensina é a filosofia e a verdade de Cristo. Ele vai falar também que nós fomos ensinados a nos despir do velho homem. E Efésios, por ser uma carta muito igual e parecida, eu queria que você abra comigo Colossenses capítulo 3, verso 9 a 10. E nós vamos ler que Paulo vai usar a mesma ideia do que é se despir do velho homem. Colossenses 3, 9 a 10.
se despir do velho homem vai ser o que ele vem falando a continuação. Nós vamos ler primeiro Colossenses e depois vamos voltar para Efésios, tá? Veja o que diz. Não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Gente, você sabia que Efésios e Colossenses foram duas cartas que Paulo escreveu no mesmo tempo? E as duas cartas, elas têm quase que o mesmo conteúdo. Porque Paulo queria que essas cartas fossem intercambiáveis entre as igrejas. Porque você vê que os problemas estavam acontecendo tanto na igreja de Éfeso quanto na igreja em Colossos. E ele vai falar, não mintam uns aos outros. Se despir do velho homem é falar a verdade. É viver em amor. É se perdoar mutuamente. É o que vai dizer a continuação em Efésios, onde nós acabamos de ler. Diz, de fato vocês ouviram falar de Cristo e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Quais são esses desejos enganosos? Tudo que nós acabamos de ler do verso 17 até o verso 19. Esses são os desejos enganosos. Aí ele vai dizer, verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar. Um novo pensamento, uma nova maneira de agir, uma nova filosofia de vida. E a se revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Cristão é chamado a ser renovado no seu modo de pensar. Aqui o que eu queria ler para vocês, irmãos. Os relacionamentos entre cristãos. Aqui já é baseado para cristãos, tá? Uma vez que nós não somos mais como os de antes, como é que nós então devemos ser? Essa é a parte que me toca. Os relacionamentos entre cristãos devem evidenciar santidade, mudança de vida, tanto nas ações como nas palavras. Nós somos chamados, encorajados, e mais do que isso, ordenados a sermos diferentes na nossa maneira de viver uns com os outros. Diferentes. Como diferentes? Olha como era quando nós estávamos nas trevas. Como era quando estávamos nas trevas? Mentíamos uns aos outros. Ira pecaminosa. Nossa, pastor, existe ira santa? Vamos ver daqui a pouco. Ira pecaminosa. Furtar. Roubávamos facilmente um chiclete aqui, uma caneta Vic aqui, né? Uma folha do trabalho. Não vai fazer nada para ninguém. Vai, né? Palavras torpes. Desobediência ao Espírito Santo, amargura, indignação, gritaria, calúnia. Essas coisas. Era o que nós fazíamos antes. Aí, como é que deve ser agora? Vamos ler o verso 25 até o verso 32 de novo e nós vamos ver. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Olha como uma coisa está totalmente oposta à outra, e eu quero que você veja. Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Agora, ira santa. Existe ira santa? Irmãos, sim, existe. Só que sabem o que eu vou dizer para vocês? Qual que era a ira ruim? A ira ruim era a ira que trazia todas as outras coisas consigo. Porque anteriormente, quando eu me irava, eu estava perdido no meu próprio pensamento,
na minha raiva, né? Falava mentiras, furtava, falava palavras torpes. Quando eu me irava anteriormente, eu desobedecia ao Espírito Santo. Quando eu me irava anteriormente, eu vivia em amargura. Quando eu me irava anteriormente, vivia com indignação. Quando eu me irava anteriormente, gritava. Quando eu me irava anteriormente, eu caluniava. Mas agora, olha a ira santa. A ira santa vai te fazer falar, ainda que você esteja irado, palavras de graça. Ainda que você esteja com ira, porque algumas situações nos deixam com ira, quando a gente vê injustiça acontecendo, nós ficamos irados. Você não fica irado se alguém atropela um familiar seu? Você não fica irado se alguém te fecha com um carro na rua e quase mata você e sua família? Eu ficaria. Mas que tipo de atitude que eu mostro agora? Uma vez que eu sou salvo por Cristo e que meu caráter mudou, e que eu sou chamado a viver com o Senhor, posso ficar irado. Mas a minha ira hoje é uma ira que obedece ao Espírito Santo, exerce bondade ainda acima de tudo, perdoa ainda acima de tudo, tem compaixão e amor. Vamos continuar lendo o verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Tá vendo? Vocês ficarem irados, ou seja, vocês podem ficar irados, vão ficar irados, mas não pequem. E aí ele vai dizer, apaciguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não guarde a ira até o final da noite, da tarde, do mês, do ano. Acabe com isso. E ao contrário da vida antiga agora, né? Não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Anteriormente saía palavras torpes, agora nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Anteriormente, o meu palavreado, quando alguém não fazia o que eu queria, eu xingava. Falava, mas você é inútil, você não serve, você é isso, você é aquilo, e gritando. Hoje não. Hoje eu vejo o erro e falo, ó, meu querido, vem cá. Deixa eu te ajudar, vamos fazer juntos, eu te ensino, com paciência, né? Eu te mostro. Anteriormente, uma pessoa me fechava de novo, né? Parece que São Paulo só tem fechamento de carro. Mas me fechava e abaixava o vidro, buzinava, queria atropelar o carro. Tá? Hoje não. Hoje eu falo, Deus te abençoe, meu querido. Deus te guarde, esqueça onde. Não, hoje a gente perdoa. Tá bom, Senhor, me guarda, me cuida, me ajuda a exercer amor, compaixão. Vai saber o que o cara está passando. Meu vizinho, minha vizinha também. Fazer um barulho para caramba, é hora para dormir, as crianças, eu, todo mundo cansado. O que eu vou fazer? Anteriormente, descia lá, né, batendo o pé, batia na porta, o cara, vou ligar a polícia, vou abrir um processo contra você, tá? Agora não. Se você quiser até vai lá, fala com o vizinho, pede, por favor, né, com amor, mostra que você é cristão, leva uma palavra, hoje você está fazendo festa, mas amanhã eu vou ter um culto em casa, você não quer ir lá? Encorajamento também. Mudança de vida. Você vê, irmão, que é totalmente o oposto o que Paulo vai dizer daqui para frente. Ele vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo, verso 30, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Se você pesquisar, eu não sei se você, eu não tenho aqui, mas se tinha, eu falava ou mostrava. Verso 31 diz, livrem-se.
É uma ordem, é um imperativo. O que é um imperativo? Você pode fazer se você quiser? Não. Uma ordem é uma ordem. É uma ordem, a ordem que o general dá para o soldado. Paulo está ordenando para o cristão se livrar, olha de tudo que, todo tipo de amargura. Tem amargura na sua vida? Tem indignação? Tem ira? Tem gritaria, calúnia? Tem maldade na sua vida? Livre-se disso. Olha como está totalmente oposto, as trevas em relação à luz. Aqui vou fazer uma pequena pausa. Só queria mostrar para os irmãos. Anteriormente estava nas trevas, mas agora estamos na luz. Na luz do quê? O Espírito Santo habita em nós. A luz de Cristo está em nós. Aqui só vou fazer um pequeno comentário e depois uma pausa para fazer perguntas. Estava falando com Daniel essa semana e eu disse para ele que nós vamos entrar em ser cheio do Espírito Santo. E para nós sermos cheios do Espírito Santo, e eu espero que você busque e procure isso, eu quero que você saiba que existe uma pequena doutrina meio errada que pensa que o Espírito Santo é uma bebida, que você precisa beber o Espírito Santo para estar cheio. Mas o Espírito Santo não é uma bebida, ele é uma pessoa. Se podemos colocar em pessoa, terceiro lugar, é a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo habita em nós. E o que quer dizer se encher do Espírito Santo? Já estou dando uma ajuda para o professor que vai vir depois. Se encher do Espírito Santo, pessoal, é você deixar que ele tome o controle da sua vida. Quando você vê uma pessoa bêbada, você não diz lava Heineken, lava, sei lá, Stella Artois, lá vai alguma marca de cerveja. Você não diz isso. Lá vai uma pessoa que está controlada pelo álcool. E controlada pelo álcool, ela perde todo tipo de noção das coisas. Quando a palavra de Deus vai falar, se você fizer um estudo de vocabulário nessa palavra encher, ou cheio, você vai ver que todas as vezes que um personagem na Bíblia estava cheio do Espírito Santo, ela agiu de uma forma. Ou seja, ela exerceu um caráter. E o que demonstra um caráter em nós, o caráter cheio do Espírito Santo é o caráter de Cristo. E um professor disse o seguinte: você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que tem o caráter de Cristo. Porque o Espírito Santo glorifica aquele a quem nós somos chamados a ser, Cristo. O Espírito Santo glorifica o Filho. Então, como ele vai glorificar o Filho na minha vida? Fazendo que eu possa ser como Cristo. Então, ser cheio do Espírito Santo é deixar que o Espírito Santo controle a minha vida. Ele já está em mim. Você já parou para pensar que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você? Você já parou para pensar que dentro de você tem um B8 de 12, 14, 30 cilindros que a gente às vezes usa como uma scooter? O Espírito Santo, gente, ele está em você. Esse poder de Deus está em você. Esse poder de Deus está em mim. Para vencermos o pecado. Para passarmos das trevas para a luz. Para não vivermos mais como antigamente, mas para sermos filhos da luz. Quero dar uma pausa aqui e permitir que vocês façam perguntas. E eu vou responder conforme me seja possível. Tá bom? Fica aberto aí para os irmãos também que estão em casa. Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta.
Aqui mesmo? Alguma pergunta? Comentário? Jacira. Passa lá. Bom dia, igreja. Na realidade, eu queria fazer um comentário. Quando o pastor estava falando sobre o coração endurecido do não cristão, eu queria dar um exemplo que eu vivo isso há muitos anos aqui na igreja, e no meu trabalho, eles percebem essa situação e questionam. A situação, por exemplo, de quando, às vezes, que a mãe está internada. São muitas vezes, já foram, e assim, o quanto a igreja se movimenta para montar um esquema de me ajudar com porque desde que a mãe está internada, a idade dela sempre precisa de acompanhante. E a igreja se prepara, os irmãos, e são todos que se envolvem em relação a fazer uma planilha, uma escala, né? De quem vai ficar um tempo, quem vai depois. E todo mundo se envolve, os maridos e aqueles que têm carro levam as esposas, tem jovens, vários já participaram, e montando uma escala viva que preenche todo o tempo ali dos cuidados da mãe. E vocês não têm ideia o quanto o pessoal no trabalho questiona isso. Eles falam, gente, Jacira, isso não existe. Eu falo, existe. Eu estou aqui no trabalho, cumprindo o meu horário, e a igreja, meus irmãos e minha família em Cristo está lá preenchendo isso. Não, isso é surreal. Eu ouvi muitas vezes isso. E é incrível a gente poder viver esse tempo. Então, o quão lá fora, e eu também lembro de um outro exemplo, quando a gente estava nas escalas cuidando da Vânia, as pessoas também me diziam, isso se cobra caro lá fora, e vocês têm isso lá dentro. Então, esse coração voltado a servir, e esse grande amor não tem essa característica do não cristão. Existe, sim, escalas, valores cobrados, e era isso que eu queria observar. Essa é a minha principal observação no coração de um cristão amoroso e pronto a servir. Legal. Tá bom. O que nós acabamos de falar hoje de manhã também na pregação, né? Sobre a edificação do corpo. Que nós só podemos ter isso que a Jacira falou, justamente porque em algum momento eu estou abrindo mão de mim mesmo, certo? E me focar também no crescimento do corpo, no serviço ao corpo. E isso é uma coisa que também é resultado de uma vida, na verdade, uma mudança de vida que não está mais alicerçada naquilo que somente me compete, mas sim também aos outros. Alba? Continuando com a ideia que a Jacira apresentou, isso só foi possível porque a Jacira mostrou a necessidade. Também. Então, às vezes, a gente percebe que as pessoas não compartilham os problemas que poderiam ser ajudados pela igreja, né? Sim. Então, tudo começou dela, né? Então, levantou a necessidade e Deus foi movendo então as pessoas. Humildade, né, Alba? Humildade. Daniel? Uma coisa que me ajudou muito em controle da ira é entender que a justiça pertence a Deus. A justiça pertence a Deus. No momento que eu largo a minha justiça, que é falha, eu coloco a justiça, entrego essa pessoa para a justiça de Deus, né? E manifesto o amor, o carinho, a atenção para ela, e deixo que aquilo errado que ela fez, Deus é quem vai julgar. Não sou eu, porque eu não sou melhor do que ninguém. A minha justiça é falha e por isso eu deixo ela de lado. A Vanita.
O que me chama bastante atenção quando a gente fala que quer estar cheio do Espírito Santo, né? Uhum. Eu me vejo muitas vezes falando, Senhor, eu quero estar cheia do teu Espírito Santo, eu procuro, eu quero servir, eu quero te obedecer, eu quero os frutos do Espírito, Amém. eu quero me encher, né? Mas eu sempre me levo a refletir que para eu poder encher alguma coisa, esse recipiente ele tem que estar vazio. Então a luta maior não é eu me encher, a luta maior é me esvaziar para que eu Isso. possa ser enchida Isso. pelo Espírito Santo de Eu Deus. se despir do velho homem, que diz aqui, né? Se despir do velho homem. E é você, só que ele já diz, vocês já se despiram do velho homem. Então quer dizer que já em nós, e Pedro vai dizer em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante, que já nos foi dado tudo. Então não é que você precisa uma coisa externa ou de fora para assumir alguma coisa em você. Já está em nós. Ok? O Espírito Santo está em nós. Estamos selados por ele. Então, o que devemos fazer agora é se encher, deixar que ele controle a minha vida agora. Só que, justamente, dentro de que corpo eu estou? O corpo da carne. Então, é essa batalha que existe entre o Espírito e a carne constantemente. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Do pessoal que está em casa? Pessoal que está nos assistindo? Ou está tudo certo? Tudo certo, nada resolvido? Tudo certo, pastor. Tem alguém aí? Marcos. Não, eu tive uma experiência com essa questão de ira, porque eu tenho um temperamento, eu falo alto. As pessoas acham que eu estou bravo, que eu estou falando alto. E às vezes eu tinha muito problema com essa questão. No banco, eu tenho cara de bravo, né? Eu falo que eu tenho cara de bulldog. As pessoas ficam bravas comigo, então eu fico sério, tenho cara de bravo. Então as pessoas acham que eu estou sempre bravo. E eu não estou bravo, eu estou feliz. As pessoas não conseguem entender isso. E eu entrava em crise, porque eu falava, pô, mas eu estou pecando, eu estou me irando, porque eu estou ficando bravo com isso. Até que eu estudei bem esse texto de Efésios e vi, né, que a ira é uma opção, mas não é uma opção de abrir espaço para o pecado. Mas você pode tirar, você pode ficar revoltado com a situação, você pode ficar revoltado. Então aquilo me aliviou. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Então de lá para cá eu tenho sempre procurado de manhã, eu aprendi, eu tive uma experiência, eu já contei essa experiência de um amigo, de uma colega de trabalho, né, que eu falava para ela, fala bênção, que bênção esse dia, né? E ela ria, né? Depois, quando ela viu a transformação na vida dela, até hoje ela fala, Marcos, você me fez mudar minha vida, mudar minhas palavras, né? Em vez de falar palavrão, falar bênção. Até o pessoal até brinca, né? O Marcão tá bravo. Quando eu falo misericórdia. Mas é bem por aí. Tá bom? Eu agradeço essa oportunidade. Bom, pessoal, eu queria passar aí já para nossos últimos slides. Eu queria fazer aquele autoanálise. Se você está hoje ainda como filho da luz, você está mais nas trevas. E trevas aqui não é inferno, tá, gente? Por favor. Catolicismo que fez isso com a gente, né? Faz a gente pensar que trevas é tudo inferno e luz é salvação, céu. Não. Trevas está falando aqui de pessoas que vivem com o coração endurecido. Agora, faz uma autoanálise. Você tem se parecido mais com o filho da luz ou filho das trevas? Pense aí, você não precisa me responder, tá bom? Se quiser me responder, eu estou aqui de terça-feira até sexta-feira, pode vir, tá? Das 8 da manhã até as 4h da tarde, nós conversamos, ok? Está aberto a porta do escritório do pastoral. Você tem se parecido mais com o filho da luz ou das trevas? Seus relacionamentos, eles refletem Jesus? Será que com Deus, com seus amigos, com seus colegas, com sua família, com seus irmãos, quando você conversa, isso reflete Cristo? Reflete de fato esse caráter que nós vimos, né? Falar a verdade, não mentir, né? Não roubar.
Se anteriormente, né, roubava, agora não, trabalho para poder fazer com amor e dar mais para aqueles que precisam. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, senão aquela que seja de graça. Como tem sido os seus relacionamentos? Como Jesus tem refletido os seus relacionamentos? Avalie. Como tem sido as suas amizades, né? As conversas refletem Cristo? As conversas com seus amigos? Com seus amigos, como tem sido? Sobre que coisas vocês conversam? Sobre que coisas vocês falam? Será que procuramos algum momento para fazer elas, ou os amigos, ou pessoas refletirem sobre quem Deus é? É um papel nosso, uma vez que estamos na luz. Eu coloquei aqui um exemplo de amigos. Será que a amargura ou a bondade toma conta dos seus relacionamentos? O Autílio falou, né? Ah, todo mundo me vê como cara de bulldog, ou me via como cara de bulldog. Mas as pessoas veem isso. Talvez quando elas te conhecem, como ele diz, as pessoas percebem que não é aquilo. Só que a gente dá oportunidade para as pessoas verem e conhecerem a nossa bondade, ou a gente se fecha só num quadradinho, né? Ah, não quero ser atrapalhado. Devemos, né, sempre exemplificar Cristo e entregar Cristo para as pessoas. Entregar Cristo não quer dizer entregar essa cruz, tá? Não, quer dizer entregar a mensagem de Jesus. Seu namoro, casamento, reflete Cristo? Jesus está no controle? Jesus está no controle do seu namoro, do seu casamento, das suas amizades? Ele está? As pessoas conseguem ver que vocês se amam? Que vocês procuram o bem um do outro? Seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, seja em casa, relacionamento pai-filho, mãe-filha, tio, tia, avó. A pessoa que você tem por perto, ela pode identificar essas características de um filho da luz em você? O seu vizinho, né? Ou existe gritaria? Olha lá. Ira ou ira santa? Nós acabamos de falar de que ira existe. Eu não posso dizer que não. Eu vou ficar chateado, vou ficar magoado muitas vezes. Vou ficar com algum tipo de frustração. Mas como eu manifesto isso? Com aquela ira das trevas, ira pessoal particular que exerce seus próprios direitos, ou uma ira santa que deve ser apaciguada antes que o sol se ponha e não dar lugar ao diabo. Gritaria ou perdão mútuo? Isso aqui é difícil. Isso é um exercício constante. O que eu disse para você, amor, sobre a pessoa que grita? Tá. Passa o microfone. Eu falei uma coisa para a Jéssica, vocês que estão ouvindo em casa, que a pessoa que grita, normalmente o quê, amor? A pessoa que grita normalmente está tentando impor a vontade dela quando ela está gritando, para que a voz dela seja mais alta. E realmente eu refletindo, eu percebi que é isso mesmo. E aí até eu cobro ele, ele me cobra para a gente não gritar um com o outro, porque é para ser mútuo, né? E não para impor a vontade um em cima do outro. A gritaria normalmente também é justamente a pessoa que não tem razão a que grita. Uma vez um professor falou isso para a gente lá no seminário. Você já viu o marido quando está apaixonado, ou um namorado apaixonado chegar e, oh, eu te amo, gritar? Não, ela chega, oi, eu gosto de você. Né? Baixinho no ouvido. Desculpa as crianças aí. Mas tá vendo? Você assusta. Pessoal, nós precisamos refletir muito sobre as nossas atitudes. Aqui eu coloquei o egoísmo também, né? Às vezes a gente só pensa em nós. Aí coloquei um homem jogando videogame e a mulher olhando. Né?
Mas às vezes pode ser ao contrário também, tá? Hoje também tem mulher que gosta de jogar. Existe amor, né? Preocupação um com o outro? Ou existe mentira, né? Mentira versus falar a verdade. A gente tem que falar a verdade. Se você está passando por um momento difícil, seja em algum relacionamento ou com alguma pessoa, tome coragem e vá e fale a verdade em amor. Fale para sua esposa, fale para sua irmã, fale para o seu irmão, para o seu tio, sua tia, para sua avó, para o seu vizinho, ou para algum colega de trabalho. Olha, cara, eu tenho um negócio contra você. E isso daqui, eu quero acertar. Como que a gente faz? Porque, sabe, eu estou com isso no coração, guardado lá no fundo. E isso me traz amargura. Eu quero solucionar porque eu quero viver em paz. Isso é o que um filho da luz faz. Essa diferença entre um filho da luz e um filho das trevas. Nós procuramos o bem-estar maior, não somente o nosso. Isso fazíamos antes, mas hoje procuramos a luz. Como você tem refletido a Jesus no seu trabalho? Né? Seus colegas te reconheceriam como um cristão? Ou eles veriam isso daí? Né? Onde está o seu coração? Corre atrás do dinheiro ou obedece ao Espírito Santo? Onde estiver o seu tesouro, allí estará também o seu coração. Espero que seu coração esteja em Cristo Jesus. E cumprindo com o horário, irmãos, esse é o fim. Tá bom? Eu espero que Deus tenha tocado o coração de vocês, como tocou muito o meu essa semana. Muito, muito, muito. Vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, que parece que a mensagem da pregação tem muito a ver com a aula. Então, Deus, de maneira maravilhosa, Ele quer trabalhar alguns aspectos da vida da igreja. E isso envolve mudança de vida pessoal, em mim como pastor e em vocês como membros da igreja, membros do corpo. Eu queria dar um tempinho mais aí. Só se alguém quiser comentar, tem 1 minuto e depois eu vou orar. A Geni. Que está em casa, já pode colocar o seu nome ali, me avisa, tá bom? Viu, pastor, na nossa, não na minha família aqui de filhos, mas na minha irmã, está com muitos problemas de perdão com a outra irmã. Uhum. E eu, sempre que eu posso, eu mando mensagem. Aí um dia ela falou, chega, eu não quero mais ouvir você falar de perdão. Aí eu falei, meu Deus, será que eu devo continuar falando de perdão para ela? E aí fazia um tempinho que eu já não falava. Ela vem em casa, a gente comenta, tal, sempre eu falo que precisa de ter, uma delas perdoa, mas uma delas, sabe aquele negócio, perdoa, mas você lá, eu aqui. Mas não esqueço. E não, eu não esqueço aquilo que ela fez para mim, a gente tenta, eu falo, onde já se viu, né? Entre irmãs. Aí essa semana, acho que foi a Socorro que mandou uma mensagem para mim, da Cintia Evódica, né? Uhum. Aquela mensagem, as duas brigavam. Um texto maravilhoso, é que eu não me lembro agora para falar, para compartilhar. Mas o texto foi tão maravilhoso, falei, pois eu vou mandar essa semana para minha irmã. Eu falei, depois eu vou ouvir, né? E eu fiquei já esperando uma bela resposta que ela ia me dar, né? Aí essa semana ela esteve em casa, aí eu falei, e aí, gostou do texto? Nossa, eu não conhecia aquela palavra. Falei, verdade, você nunca leu Filipenses? Fala de Evódica e Cintia, que Paulo dando, né, aconselhamento para as duas que estavam de briga. Nossa, eu nunca ouvi esse texto. Por isso que eu falo, às vezes a gente não pode realmente perder a oportunidade. Que são duas cristãs. Sim. E eu fico pensando, essa mensagem aí, de quanto tempo está aí na palavra de Deus? Muito tempo. E o povo continua, né, errando, falhando, e às vezes eu falo, por que tanta mensagem? E tem muito cristão que realmente precisa de ouvir tudo isso, né? Uhum. Por isso que eu quis dar essa palavra. Esse texto que a Socorro mandou foi tão lindo, eu queria até mandar para as irmãs,
é de um pão diário de uma igreja dela lá. Não é esse que a gente usa, porque o que eu tenho lá não era a mesma mensagem. Mas aí a gente luta, gente, contra o perdão. Eu acho que a pior coisa que tem no meio cristão é não saber perdoar o irmão. Nem é o irmão de carne, é o irmão de sangue. E na nossa família, lá da parte de lá de cá, tem 2 tipos que a gente está lutando para ver se haja esse perdão. Só colocando em oração e na mão de Deus. Só Ele pode Amém. mudar. Amém. Amém. Tem alguém ali falou alguém? Não. Então tá bom. Nós vamos orar, irmãos, então, para terminar. E eu peço a Deus que Deus fale com você ainda hoje, nessa semana, e que guie o resto dos nossos dias, tá? Vamos orar. Deus e Pai, na tua graça, Senhor, nós estamos perante a tua presença nesse momento, trazendo o nosso coração, a nossa mente, nossa alma, pedindo que o Senhor possa, de fato, controlar a nossa vida. Pai, nós precisamos tanto que o Senhor controle a nossa vida para que nós possamos ter alegria, paz e, acima de tudo, sentimento de gratidão. Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela sempre nos constrange e ela nos anima a sermos como Jesus. A abrirmos mão, Senhor, do nosso velho homem, da nossa velha natureza, e a colocar em nós, Senhor, palavras de sabedoria, entendimento, compreensão e uma atitude e um caráter aprovado. Eu peço que na tua graça, na tua misericórdia, o Senhor nos dê essa possibilidade. Nos enche, Senhor, do teu Espírito. Nos dá a capacidade de demonstrarmos, Senhor, amor e sermos, como nós falamos hoje de manhã, um edifício que está sendo construído para a tua glória. Eu oro assim, Senhor, nessa manhã e deixo nas tuas mãos tudo que nós temos ainda para fazer. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos, aqueles que estão em casa e aqueles que estão aqui. Fiquem com a paz do Senhor. Amém? Tchau, tchau.